eu estou entendendo. Então, vocês seriam braços, você e o Marcos são braços dos clubes do interior aqui em São Paulo. E provavelmente eles devem ter seus advogados em cada... Internos, né? Sim. Em cada cidade, sede do clube, né? Por exemplo, eu sou de Barretos. Eu sei que Barretos tem um time. Não sei nem que categoria que está, mas eu sei que lá tem advogado do clube, do Barretos Esporte Clube. Então, esse pessoal normalmente faz um link com vocês, porque vocês estão em São Paulo, é muito mais simples do que se deslocar de Barretos para cá para ir, por exemplo, uma audiência, por exemplo, uma federação, ou seja, aí vocês são esse braço facilitador, é isso? Isso. Uma das coisas que a gente sempre faz, principalmente, e eu principalmente atuo e gosto muito de fazer, são os tribunais de justiça desportiva. Então, atuar em defesa em caso de cartão, enfim, suspensões, alguma irregularidade de regramento dos clubes. Então, eu gosto de estar presente, gosto de atuar com a defesa oral. Eu acho que é muito mais efetiva, muito mais aproximado do que, enfim, uma defesa escrita quando a gente traz para o tribunal. Só que, exatamente, esse braço dos clubes, nem todos os clubes estão próximos. Muitos clubes do interior de São Paulo estão a 5, 6, 7 horas da capital, onde fica a federação e, portanto, o TJD. Então, a gente atua, dependendo de cada clube, a gente atua como o escritório principal, ou então a gente atua como um escritório terceirizado, que efetivamente é o braço entre o advogado interno e aqui em São Paulo, na capital. Ana, eu acho que uma coisa interessante até para a gente falar para o pessoal, e é uma curiosidade minha também, é assim, você falou para a gente que assessora os clubes e tal. Que tipo de demanda tem um clube de futebol, por exemplo, jurídica? Além de, igual você falou, punições, tem que ir lá defender, tomar um cartão amarelo, enfim, quais outras demandas um clube exige de vocês, assim? Depende da estrutura do clube, depende se ele é associação, SAF, uma limitada, enfim, depende, mas um clube, ele basicamente aborda todas as áreas possíveis do direito. Esportivo, civil, tributário, trabalhista, societário, estatutário. Totalmente. É um mundo extremamente abrangente que a gente nem imagina. Então, a gente atua de N formas, mas hoje, efetivamente, a gente traz mais para essa parte dos tribunais, contratual também, questão de patrocínios, direitos de imagem. É um universo muito extenso. Não, eu imagino, porque a gente está trazendo agora os casos recentes, né? Recentemente teve o quê? Impeachment do presidente do Corinthians. A lei é a mesma, né? Então, isso pode acontecer lá em, sei lá, em São Paulista. Aí depois você tem a eleição do novo presidente, formação de nova diretoria. Isso tudo tem que estar ligado intrinsecamente com o estatuto do clube, né? Então vocês também dão assessoria nessa parte. Sim. Você tem agora, mais recente ainda, a história do... Eu estou pegando aqui de São Paulo, que é o que eu vejo. Eu conheço o interior, mas deve se aplicar os exemplos também para o interior. São Paulo questionando o jogo Palmeiras. E aí eu vou entrar com uma impugnação, eu quero ouvir o diálogo do VAR, enfim. Isso é uma discussão que vai para o TJD? Como esse jogo ocorreu? Esse foi do Brasileirão, né? Não, esse caso ele vai para o STJD. Tá. Esse caso é do STJD. E aí, por exemplo, até nesse exemplo que o doutor Francisco está falando, o São Paulo ele faz uma reclamação formal, é isso? Esse é o procedimento? Isso, né? A gente tem, eu acredito, não acompanhei de perto o caso, enfim, mas existe uma peça dentro do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que permite que ele chama recurso inominado. Que é basicamente uma peça que a gente não tem uma... Porque existe a impugnação de partida, que não entendo que não seria o caso, e o recurso inominado que a gente poderia, enfim, questionar outras situações dentro do próprio jogo. Eu não sei como que vai ser a atuação efetiva desse caso, não acompanhei de perto, mas pode-se questionar e trazer, enfim, para... Uma coisa mais para mostrar para o torcedor, né, que está fazendo alguma coisa, porque na prática eu acho que não tem, porque o campeonato continua, já teve jogos depois, e aí vai, como é que você vai rolar? É que eu acho que é muito difícil, porque eu acredito, falando de longe, que para você anular,
tem que ter alguma prova de que aquilo talvez tenha um dolo ou uma coisa nesse sentido, assim. Por exemplo, o árbitro fez isso, não deu pênalti aqui porque ele estava com um dolo e tal. Isso é muito difícil de se provar no futebol. A gente chama muito isso de erro de direito e erro de fato. Um erro de direito é exatamente quando o árbitro, ele conhece da regra, não deixa de aplicar enfim, violou a regra. Um erro de fato é, por exemplo, poxa, viu o pênalti, não dei, não consegui, é interpretativo, exatamente. E aí acaba que, enfim, o erro aconteceu. Está sujeito ao erro, então. É isso. Mas o que eles fazem é dar suspeição no árbitro um pouco e aí... Depende do caso. Quando é erro de direito, assim, muito provavelmente vai a julgamento, mas um erro de fato dificilmente ele é levado adiante, assim, como uma forma de... Entendi. A relação entre o atleta e o clube é uma relação, eu explico melhor, de trabalho ou de emprego? Ou seja, ele é um seletista ou ele é um contrato, vamos dizer que agora está na moda, né? O atleta fazer uma PJ. Nesse caso, a Lei Geral do Esporte, ela traz quase como uma CLT. Obviamente tem as estruturas específicas do futebol, né? Porque a gente tem atletas que jogam nos finais de semana, à noite, tem horários, cumprimento de espaçamento de 48 horas entre um jogo e outro, que o atleta não pode atuar mais que isso. Então, tem as suas especificidades, né? Mas, basicamente, tem pela Lei Geral do Esporte, que deve ser cumprido, assim como equiparado a uma CLT. Não falando que a CLT não se aplica a um caso, eventualmente, de rescisão de trabalho desses atletas. Mas a gente traz exatamente para esse âmbito da Lei Geral do Esporte, até por N fatores. A gente tem aí pelo menos mínimo de 3 meses que o atleta deva atuar pelo clube, máximo de 5 anos. Então, o contrato ele tem que estar em conformidade, né? Tem o direito de imagem. Tem esse máximo de 5 anos, por isso os contratos são feitos com 5 anos no máximo. São contratos de prazo determinado. Eu não sabia que tinha esse prazo. Mas você tem muito, né? 5 anos. Por que 5 anos? Mas tem prazo máximo. Eu quero que, na realidade, ele vai estar vinculado ao regime seletista, mas com uma lei especial que tem suas peculiaridades. Exato. Entendeu?